Realmente, eu creio de todo o meu coração que essa palavra veio realmente do coração de Deus, porque... E quando Deus fala conosco, né, a gente tem que sair correndo para anotar. Vocês já tiveram essa experiência? Às vezes, o relógio de Deus é diferente da gente, né? Umas 3 horas da manhã, assim, ou quando você está muito cansado, você tem que levantar, porque você recebe alguma palavra assim, você vai lá e anota. Tem que ter sempre um bloquinho, né? O cristão tem que ter sempre um bloquinho, uma caneta perto. Ou o celular, para quem é mais rapidinho. Então, eu creio realmente que essa palavra veio do coração de Deus, porque, assim, logo depois da nossa encontro de mulheres, que foi maravilhoso, se você perdeu o próximo, não perca. Vai ser só ano que vem, né, gente? Só ano que vem, poxa vida. Mas tem várias reuniões aí que a gente vai estar fazendo. E nós falamos de um tema muito interessante que foi mulheres inabaláveis. Verdade? Vocês lembram? E com testemunhos maravilhosos, e a gente, logicamente, descobriu que já sabia que para ser inabalável é só com Jesus mesmo, porque senão a gente é abalável para caramba. E eu fiquei pensando, né? Eu saí daquele dia ali, no dia seguinte teve uma... eu estava com uma canção na minha mente, assim, obrigada, querida. Uma canção, assim, antiga, que eu acho que ninguém conhece, porque quando eu cantei, ninguém lembrou. Então, deixa para lá. E eu não sei nem se eu encontro no YouTube, para vocês terem uma ideia, porque eu sou da época do vinil. E aí, eu comecei a pensar naquela canção que falava sobre: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para ser possível resistir no dia mau, e depois de obterdes a vitória, permanecereis inabaláveis. Quando falou aquela palavra, permanecereis inabaláveis, aquilo ali me saltou aos olhos. Eu falei assim, a gente tem que ser inabalável, mas tem que permanecer inabaláveis. Não é verdade? Não somente ter um momento na nossa vida de luta, mas como a vitória do Senhor, mas permanecer. E é isso que nós precisamos tanto, né? Então, veio ao meu coração, à mente, um texto que fala sobre a armadura de Deus. E somente a armadura de Deus vai nos dar essa resistência aí. Então, vamos ver. A versão é revista atualizada, para facilitar aí para vocês. E eu quero ler o primeiro texto em Efésios, capítulo 6. E engraçado que no dia seguinte, domingo, as criancinhas estavam todos vestidos da armadura de Deus. Ali com o capacete da salvação, né? Estava todo mundo vestidinho ali, todo pronto, armados. Soldadinhos de Cristo. Eu falei, testificou aí, ó. Então, Efésios capítulo 6, o versículo 13, diz assim, de 13 a 18. Não, vamos começar no 10? Eu vou começar no 10, porque a gente já vê maior. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. E aí ele começa a falar o que a gente tem que tomar. Qual a armadura que a gente tem que tomar? Como é que é essa armadura? Todo mundo já conhece, né? É um texto bem conhecido, mas a gente vai dar uma lembradinha, né? Então, no versículo 14, começa assim: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. É a primeira peça da armadura. E eu me lembrei de um texto que tem lá em 2... Deixa eu ver aqui, segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Ai, meu Deus, não posso falar besteira. Depois de passar pelo seminário, o pastor vai puxar a orelha da gente. A gente acaba, né, com os vícios aí de linguagem.
Aí a gente acaba errando ao falar, mas a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, que no capítulo 4, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do 1 ao 4, diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. E diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus, com letra minúscula, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, nós estamos numa guerra. Nós estamos num combatimento. E o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, esse versículo até foi agora recentemente que o Senhor me lembrou. Eu lembrei desse versículo, já tinha decorado o versículo 4, E realmente há uma luta, há uma guerra. A gente tem que pregar a verdade. A gente tem que lembrar que a gente não pode compactuar com a mentira. E hoje, recentemente, nós tivemos até na aula do seminário sobre ética. Nossa, aquela ali, são fortes aqueles textos lá que a gente precisa pensar. E constantemente o cristão, chega até o cristão, e aí, o que você faria nessa situação? Quantas vezes, Então, a gente corre logo para Jesus. Jesus, me ajuda aqui. O que fazer? Nós temos a palavra, Nós vamos ver no final que é a palavra que é a base de tudo. Mas nós precisamos declarar a verdade. Em João 8,32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 14,6, eu não vou abrir tudo, porque são versículos que já até decoramos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é isso? Conhecereis a verdade vos libertará, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em 1 João, primeira epístola, 1 João, o versículo, o capítulo, 1 João 5, no versículo 20, diz assim, esse é um versículo muito tremendo: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Pronto, acabou. Jesus é Deus. Não tem mais discussão. Então, nós estamos em Cristo, que é Deus. Pronto, nós estamos com a verdade. E lembrando também de um texto lá no Antigo Testamento, no capítulo, no Êxodo, capítulo 38, 8, diz assim: a bacia de bronze. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Sabe, a gente pode imaginar quando aqueles homens iam lavar suas mãos e eles se deparavam com a sua face. E esse espelho está diante de nós. E nós temos que olhar e dizer: eu estou na verdade. Se existir alguma mentira, se existir alguma fortaleza mental, alguma coisa, ela tem que cair por terra, meus irmãos, em nome de Jesus. Porque essa é a primeira parte, cingindo-vos com a verdade. Nós precisamos estar na verdade. Não deixe que nada roube essa verdade de você, amém? Não deixe que nada venha, mas quem sabe, poderia ser assim. As sutilezas do diabo são muitas, para querer minar a verdade. Nós estamos na verdade, e a verdade é Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Então, essa é a primeira parte da armadura.
Vamos olhar nessa bacia ali de bronze, a gente estava até comentando sobre o tabernáculo, fazer de novo o tabernáculo aqui, né? É maravilhoso. E quando a gente for ali deparar, né, com aquela bacia ali, a gente olha para a gente e diz, Senhor, limpa tudo que está ruim aí, Pai. O Davi falou, né, compadece-te de mim, tem misericórdia de mim. Ele olhava o seu rosto ali, vamos dizer, nessa bacia, na hora de encontrar com o Senhor, né, vamos dizer assim, espiritualmente, e ele dizia, tem misericórdia de mim. Vamos olhar o Senhor e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, me traz para toda a verdade. Não deixe que nenhuma mentira possa reinar na minha vida. Amém? Se existir alguma coisa, vamos, em nome de Jesus, hoje, declarar, entregar e quebrar todo o mal. Amém? Nossa luta, né, nós já sabemos, não é contra carne e sangue. Então, a segunda parte da armadura é no versículo 14. Vamos voltar lá para Efésios. Nós vamos ficar nesse versículo base. Desculpa. E que ele diz assim, né? No segundo tema no 14 mesmo. E vestindo-vos da couraça da justiça. Amém? Está ficando meio sequinha a garganta. Então, primeiro, verdade. Estamos com a verdade, estamos na verdade. Segundo, couraça da justiça. Me lembrei de um texto, vamos começar em Romanos 3,10, mas eu lembrei imediatamente daquele texto em Romanos 5, que diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Mas no versículo de Romanos, capítulo 3,10, vamos lá ver. Romanos 3. Ele diz assim, nós estamos estudando as epístolas, está sendo maravilhoso. 3,10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. No 12, né? Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, e não há nenhum sequer. E agora, Jesus? E agora? Não há nenhum justo. Não há um justo sequer. Mas nós fomos justificados. Olha que bênção, irmãos. O Senhor nos justificou. Quando Ele foi naquela cruz, Ele nos justificou. Gente, isso é muito forte. Eu acho que, às vezes, não cai muito a ficha, sabe? Assim, a gente sabe, a gente decora, mas parece que a gente não entende, né? Parece que, Senhor... Sabe, todos pecaram, né? Em Romanos 3,21, diz assim, só para completar esse pensamento, né? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Vamos até o 24. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E depois o 5, né? Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos, nós fomos justificados. Coisa maravilhosa. Então, a segunda parte, né, agora é a couraça da justiça. A gente começa a entender que o soldado, ele tinha que sair muito protegido na guerra. Ele não podia sair de peito aberto. Nós somos soldados de Cristo. Nós não podemos sair assim de peito aberto. Amém? Vocês estão entendendo que é uma coisa muito mais espiritual? Nós precisamos tomar essas peças da armadura a cada dia. A verdade tem que estar na nossa vida. Temos que saber que nós fomos justificados. O Senhor nos justificou. Então, se o diabo vier falar mentira, eu sou um justo, porque o Senhor me justificou.
E claro, eu peco, sim, a palavra de Deus diz que nós pecamos, mas nós não vivemos no pecado. É muito importante entender isso, né? Porque, né, a gente entende que há ainda uma natureza que está guerreando aqui, mas a gente não vive em pecado. Nós não podemos viver em pecado. Mas se por acaso pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, amém? E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça, de toda iniquidade, amém? E o Senhor vai responder a nossa oração, com sinceridade de coração. Em Romanos 8, ainda em Romanos, que é uma carta belíssima, 8:33, diz assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Se vier algum ataque na sua mente, no seu coração, dizendo, você não é nada, você é isso, você... eu sou justificado pelo Senhor. Quem vai intentar a acusação? Ninguém. Amém? Porque o Senhor é que nos justifica. Nós precisamos entender que cada peça dessa armadura é importante no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, para combater todos os tipos de ataques que possam vir. Amém? Então, o terceiro, vamos voltar lá para Efésios. O terceiro ponto, né? Que é o calçai os, no versículo 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Uma coisa que veio em mente ao meu coração é assim, eu escrevi aqui, somente estando em paz com Deus e com os homens, podemos fazer guerra contra os demônios. Porque nós precisamos estar em paz. Se tem alguma coisa que não vá, a gente tem que ir lá no altar, se consertar, né? Pedir perdão, conversar com o irmãozinho, resolver o problema, porque nós temos uma guerra para guerrear. E muitas vezes nós vamos assim, sem a paz. E toda luta, né? A gente sabe que toda luta assim, marcial, né? Coisas jiu-jitsu, seja o que for, tudo que precisa é o quê? Equilíbrio, né? A paz nos traz equilíbrio, não é verdade? Você imagina um soldado desequilibrado. Às vezes a gente é um soldado sem paz. Às vezes a gente está ali, a situação está difícil, a paz quer ser roubada do nosso coração. Nós precisamos estar atento com essa paz. Amém? Então diz assim, desculpe, em Colossenses, vamos lá, em Atos Romanos, Colossenses. Diz assim, Colossenses, deixa eu ver qual o versículo aqui. No capítulo 3, no versículo 15, diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Seja a paz de Cristo. O árbitro, tem alguma coisa estranha aí, não sei o que eu vou fazer, não sei qual caminho que eu vou seguir, está muito confuso. Vai lá no seu quartinho, né, de guerra, vai lá, Senhor, me ajuda, preciso ter paz. Isso não está me dando paz. O cristão, né, glória a Deus por isso, nós temos o Espírito Santo. Ele vai ali dentro, né, vai ali incomodando, esse negócio não está me dando paz, mas é tudo tão normal, é tudo tão assim, é legal, é bom. Mas isso não está me dando paz. Vamos buscar a paz na hora de resolver os problemas, amém? Vamos buscar o Senhor, dizer, Senhor, eu não estou com paz nisso. Essa decisão que eu tenho que tomar, o que eu faço? E vamos falando com o Senhor para que Ele possa trazer essa paz que a gente precisa. Amém? Em Hebreus 12:14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu acho que esse versículo a gente tem que decorar, né? Hebreus 12:14. Segui a paz com todos. Às vezes tem um outro versículo dizendo, se possível, tende paz com todos. Já dá uma aliviadinha, porque às vezes fica difícil. Mas a Bíblia é muito enfática em termos paz. Com os irmãos, paz com Deus. É muito importante, meus irmãos, é muito importante. Porque quando não há essa paz, o nosso coração fica todo numa turbulência e não dá. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Aqui não fala nome de denominação, aqui não fala nome de religião, aqui não fala nada disso.
ver a Deus, precisamos da paz e da santificação. Amém? É muito importante, às vezes, a gente parar e pensar, né? Quantas vezes, Senhor, quantas vezes me falta paz, Senhor, vem me dando essa paz. Tudo isso, todos esses versículos, meu irmão, se passou algum momento na sua vida, na minha vida, que tá difícil, vai até o Senhor, Ele vai dar a resposta. Pode demorar um pouquinho, mas Ele vai dar. Amém? Não fique desesperado. Não fique assim, poxa, eu errei. Quantas vezes, né, aconteceu comigo, Deus mandou fazer uma coisa, eu por incredulidade, eu por alguma coisa não fiz. Fiquei mal pra caramba depois, fiquei mesmo. Mas o Senhor teve misericórdia e me renovou e falou, e agora eu vou te dar uma outra chance, e eu fui rapidinho e obedeci. Porque a gente aprende a lição. Mas a gente precisa se entregar ao Senhor constantemente. Então, em Filipenses 4, 6 e 7, diz assim, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não ande ansioso por nada. Chega diante do Senhor e fala, grita, clama, chora. E agradeça, porque o agradecimento é fé. Quando nós temos a fé de agradecer, Senhor, obrigada, Senhor, porque Ele já está vendo que a gente está crendo, amém? Então, muito importante isso também. E em João 14, 27, fala, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, né? Então, eu escrevi assim, paz não é ausência de problemas e lutas, porque a verdadeira paz vem do Senhor, para o nosso coração, mesmo nos momentos mais difíceis. A paz de Deus te dá equilíbrio, o que precisamos para nos manter de pé na luta. Amém? A paz vai te dar equilíbrio. E o soldado, você pode imaginar o soldado desequilibrado, sem o cinturão, sem a couraça, totalmente ali, vem uma flecha, pá. Não dá, né? Então, nós sabemos que em Cristo é possível ter essa armadura. Vamos lá, Efésios, no versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 16 de Efésios 6, 16. E ele diz assim, nós conhecemos os textos de Hebreus, né? Hebreus 11, 1 fala, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Em 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é verdade? Então, nós conhecemos os textos que falam sobre a fé. O escudo da fé, ele é importantíssimo. Quantas vezes vem uma seta do maligno assim, para derrubar, para tirar, né, para deixar a gente confuso, e a fé, quando você levanta o escudo da fé, acabou. Melhor ainda, o dom da fé. Aleluia. Em 1 Coríntios, vamos lá em 1 Coríntios, não dá para abrir todos, mas a gente vai assim, passeando na Bíblia e vai lembrando um, vai lembrando o outro, meu Deus. A Bíblia é maravilhosa, né? Porque você lê, e daqui a pouquinho, eu já tinha lido esse versículo, mas não me lembrava. E a gente torna-se abençoado por aquela palavra. Ele, em 1 Coríntios, diz assim, versículo 7, a manifestação, 12, 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Tá? Isso fala dos dons espirituais que ele distribui, né? Que é aquele banquete que a gente falou aqui outro dia. Então, no versículo 9 diz assim, há outro no mesmo Espírito, a fé. Só essa primeira parte aqui. Então, ele está dando para a gente. Ô, Senhor, tem misericórdia de nós. Está tudo aqui, gente. Está tudo aqui. A bênção está aqui. O banquete está aqui. Vamos nos alimentar. Então, agora, mais uma peça importante é a fé. Temos que ter essa fé. Em 2 Coríntios 5, 7, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, eu tenho que me corrigir, no capítulo 5, versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que
Vemos. Temos visto coisa boa, gente? Fala aí. Não temos visto muita coisa boa, não, né? A gente só tem visto coisa ruim. Meu Deus, lá fora, pelo menos. Aqui a gente vai ver a glória de Deus. Não temos visto muitas coisas boas. Cada vez que a gente abre a internet, principalmente, misericórdia, Senhor Jesus. É uma fofocaiada, é uma confusão. E a gente pensa assim, Senhor, meu Deus, parece que a fé é roubada. Não é verdade? A fé é roubada. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Coisas assim que tiram a nossa fé. Mas nós temos a fé em Cristo. Amém? E esse escudo, ele tem sempre que estar sendo levantado. O soldado se defendia, né, das flechas, dos dardos mentirosos do maligno, né? Nossa, no caso, soldado de Cristo, com o escudo da fé. Ele se defendia com o escudo lá, de bronze, né? Mas nós nos defendemos com o escudo da fé. Amém? Mas, um versículo 17. Efésios, vamos ver, bota ali que a gente já vê ali. Efésios 6. 6:17. Tomai também o capacete da salvação. Esse é o capacete da salvação, né? Então, o capacete da salvação, ele guarda a minha mente. Quanto que está sendo um ataque na nossa mente, meus irmãos? A nossa mente é atacada o tempo todo. A nossa mente, ela é alvo muito do diabo, assim, das mentiras, das coisas que são... do que a gente está esperando. Outro dia eu falei, Senhor, eu estou orando tanto tempo por aquela situação. E eu fiquei pensando, né? Eu falei, poxa, já jejuei, já orei. Sabe? Não fique desanimado, em nome de Jesus. O Senhor falou para mim, continua, persevera. E eu comecei a ver uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E isso eu vou me apegar. Amém? Nós precisamos manter essa fé, e manter, né? E protegida a nossa mente. Em Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras, né? Não é por obras, não vem de vós, isso é dom de Deus. Amém? Pela graça nós somos salvos, pela fé, mediante a fé. Então, nós não podemos, assim, nos entregarmos na nossa mente mentiras, coisas, porque é pela graça, mediante a fé. Em 1 Coríntios 2, vamos lá no 1 Coríntios, esses textos são muito ricos. Minha Bíblia já está até rasgadinha, meu Deus. 1 Coríntios 2. No capítulo 2, do versículo 14 ao 16, que diz assim, né? Aí é muito interessante, que ele fala assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Outro versículo que a gente tem que decorar, gente. Não é verdade? Nós temos a mente de Cristo. A nossa mente é diferente. Vamos tomar posse que a nossa mente é diferente? Amém? Vamos tomar posse que a nossa mente ela é revestida pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos, assim, avançar nessa luta, nessa guerra, porque não estou falando para ninguém aqui ir para a guerra que Deus não mandou, não, tá? Você ora antes, se tiver algo, tem que orar, não sei o quê. Vou perguntar para o papai. Mas no nosso dia a dia, a nossa guerra maior é contra a nossa própria carne. Não é verdade? As mentiras que a gente mesmo fala para a gente. Então, a gente tem que, em nome de Jesus, mudar essa mente. Então, olha só, Filipenses 4:8 diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que tem que ocupar o nosso pensamento? Vamos ler ali. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando vier palavras que não está dentro desse esquema, manda embora. Porque você tem o capacete da salvação.
Nós temos o capacete da salvação. Ele está aqui. Ele, portanto, tomai. É um imperativo, né, professora? Tomai. Não é tipo assim, se você quiser, prenda, pega e coloque. Amém? Se vista, aleluia. Em Romanos 12, também 1 e 2, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício puro. Romanos 12, 1 e 2. Vamos ler também juntos ali. Romanos, capítulo 12. Acho que esse aí está 1, né? Isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2 agora. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Não vos conformeis, não tomeis a forma desse mundo. O mundo quer que a gente entre numa caixinha e fique lá dentro, na caixinha. Mas a gente não vai entrar, porque nós não somos desse mundo. Amém? A nossa mente, né? Olha o capacete da salvação aí. Quando vier alguma coisa, você tem que ir na palavra. Espera aí, o que diz a palavra sobre isso? Porque nós já morremos, né? Então, nossa opinião não vale muito, não. A gente tem, poxa, se acontecesse isso, acontecesse aquilo, para que o Senhor mesmo disse? Espera aí. Então, nós entendemos que, né? Nós sabemos, né? Eu sei quem eu sou filho de Deus. Amém? Eu sou filho de Deus. Então, olha aqui, ó, o capacete da salvação. Vamos nos armar hoje todos? Amém? E por último, né? Muito importante também, nós vamos falar da espada do Espírito. Efésios 6, 17. Vamos ler? Tomai também o capacete da salvação, nós já vimos, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Pode botar outro versículo. Não, por fim, com toda oração e súplica. Amém. Esse é o seu último versículo. Então, nós temos a espada do Espírito. São vários os versículos que falam sobre a palavra de Deus. Salmo 119, todo ele fala da palavra de Deus. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém. Vamos ver em Hebreus, agora, Hebreus 4. Hebreus 4, versículo 12. Essa também é um bom versículo para decorar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Em outro texto diz assim, Colossenses 3,16, diz assim, Colossenses, vamos ler dali. E depois eu quero terminar com 2 versículos aqui. Colossenses diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, nós temos que ter a palavra dentro do nosso coração, meus irmãos. Quando vier alguma coisa, é a palavra, é a minha espada. Nós sabemos que o diabo, ele tentou Jesus ali, em Mateus 4, toda a tentação vocês conhecem bem, e Jesus falou, está escrito. Está escrito, acabou. É tipo, bati o martelo aqui. Não tem outra. A gente tem que entender que a palavra de Deus ela é poderosa. E a palavra de Deus, que quando vier alguma coisa assim, você vai responder as mentiras de Satanás, você vai responder com a palavra. Amém? Não, porque se vier alguma coisa assim, você vai falar, está escrito aqui, que o Senhor já prometeu, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, tu e a tua casa serás salvo. A gente tem que tomar posse.
Amém? E em segunda, vamos ver em primeira epístola de Paulo a Timóteo, que agora é Timóteo, 1 Timóteo 6, de 3 a 5, diz assim. Para terminar, tá? Já estamos terminando. E está meio tarde, desculpa. Deixa eu ver aqui, 6. Fala assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, ele fala dos falsos mestres também, do que ensina a palavra que não é verdadeira. Então, em 2 Timóteo 3, diz assim, 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia! E eu queria terminar com um último texto que veio ao meu coração também, estudando esses dias aí para fazer a provinha, a gente começa a estudar, né? Começa a vir uma opção de texto, 2 Timóteo 2, uma que a gente lembrou, 2, 8 e 9, que diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo, o apóstolo Paulo falando, né? Pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não está presa. Ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Aleluia. Então, vamos tomar posse, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos nos levantar agora. E vamos tomar posse dessa armadura. Se cada peça aqui dessa armadura, algo está meio estranho assim, está meio quebradinho, está meio enferrujado, a gente tem essa armadura aqui à nossa disposição. Vamos pedir ao Senhor, né, que nos dê a graça de estar sempre tomando posse. Eu creio que, para permanecermos inabaláveis, nós precisamos tomar posse mesmo dessa palavra. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, Senhor, que é rica. E são tantos outros versículos, Pai, que falam, Senhor, sobre cada tema aqui. Mas nós queremos Te apresentar agora, Senhor, nós como soldados Teus. Ajuda-nos a mantermos essa armadura, Senhor, direitinha, Senhor, toda colocada bem, Senhor, estejamos bem equipados, Senhor, com essa armadura, Pai. Em nome de Jesus, se existe alguma coisa obscura que tem que ser revelado, que tem que ser curado, que tem que ser liberto, Pai, em nome de Jesus, liberta-nos, Pai, em nome de Jesus. Coloca a Tua mão na nossa mente, Senhor. Vem limpando a nossa mente, Pai, de sofismas, de coisas que nós aprendemos, talvez desde crianças, e que é como se fosse uma barreira para entrar a Tua palavra no nosso coração. É um impedimento que não deixa, Senhor, realmente vir a verdade, mas que nós possamos, em nome de Jesus, tomar posse e realmente estarmos firmes, Senhor, inabaláveis, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, que nós Te agradecemos, Pai. Amém, Senhor, amém. Aleluia, glória a Deus.